Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu assistia pra caralho, o Monark me ajudou pra caralho nessa época de Portugal, porque durante muito tempo eu não... Tipo, eu tinha receio, eu tinha um monte de segurança estando lá. E Isso querendo foi que ano, Gê? Foi em 2011. Tipo, eu cheguei em 2011 e vazei em 2012. Foi O no Monark meio. tava atorando no YouTube. Tava torando. Assisti pra caralho o Monark várias vezes. E aí eu, querendo ou não, chegou um momento que eu ser estrangeiro pesou, sabe? Porque a maioria das vezes não tem, mas às vezes tem na escola, assim. Eu lembro que várias coisas pequenas, como tipo... Falando, nossa, que frio, né, que tava rolando aqui. Volta pra tua terra então, porra. Os caras do nada, tá com... Lá que é calor, né? Zoando, assim, Sim. tipo... Níveis assim... É bobeirinha, eu sei Sim. que é bobeirinha. Mas várias saco, desse, porra, o tempo todo. Eu lembro que uma vez me zoaram. Eu levo hoje como uma coisa boa. Mas me zoaram porque eu esqueci um trabalho impresso em cima dos armários. Num dia, voltei, no outro dia tava lá. E eu achei que tava lá, daí eu fiquei, caralho, que foda, ninguém mexeu, fiquei comemorando, assim. E aí os caras, tipo, zoando, falando, pô, se fosse lá na tua terra, né, já iam ter pego, rasgado. Tipo, então eles queriam de todo jeito... Sim. Não, quem vai lá e pega as coisas e sai são vocês. Devia ter... Se eu tivesse também. essa naquela época, faltou conhecimento nessa época. Você sabe que outro dia eu vi até comentei aqui com a Yas, que eu vi uma reportagem que tava alguns pais e mães de Portugal reclamando que os filhos estavam consumindo muito conteúdo do Brasileiro. Brasil e estavam começando a falar o português brasileiro, né? O português BR. Sim. E aí uma menina postou essa matéria no Twitter e falou assim, é bom, né? Quando alguém invade o seu país e começa a colocar a sua cultura, não sei o que, né? Galera, eita! Na época que eu tava lá, já tava rolando isso, que eu lembro que tinha um Facebook, e aí lá era gosto, e aqui era curtir. Os jovens adoravam curtir. Eles não gostavam do gosto. Porque era assim, as propagandas era mete um gosto aí, pá. Sabe? Mete um gosto. É. Porra que é essa? Não tem... Tipo, daí os caras falam, dá uma curtida. Porra. Soa bem soava de melhor. outro jeito, soa bem assim, melhor. sabe? Ou mete o like. Mas deixa eu Mete falar, o pra like. mim é o sotaque mais lindo do mundo. Eu gosto de Eu sotaque em português. amo! Mas nessa Você época português eu chegou, odiava. você chegou a pegar? Não. Não? Porque nessa época eu odiava. Eu me recusava. Eu odiava português nessa época, muito. Quando eu tava lá, os meus amigos era a maioria africana, a maioria, e tinha um Mas sueco. eles também falam, tinha... né? O português PT. Eles falam com Falam. sotaque de É, lá, né? mas ainda assim é um sotaque diferente. É muito mais cantadinho, com muito mais... Tipo, dá pra ver que é o português africano, assim. Aham. Eu, particularmente, gosto muito mais, porque é as memórias afetivas. Meus Sim. amigos falavam desse jeito. E quando o cara que era cuzão falava igual o português de Portugal. Eu lembro uma vez que uma estagiária africana veio... Uma estudante africana veio fazer estágio na escola onde eu estudava magistério. E ela tava lá, e aí teve um dia que era a última aula da sexta-feira, assim, sabe? Quando já tá todo mundo no sono, né? A professora falou, então vamos conversar, vamos entrevistar ela e tal, né? E ela tava toda feliz, porque imagina, ela podendo conversar com a gente. Aí ela foi lá na nossa sala, e todo mundo perguntando coisas, perguntando. E eu sempre gostei muito de línguas, né? Do tema. E daí eu falei pra ela, qual é a palavra mais estranha pra você no português BR? Ela falou, cadê? Porque pra gente o cadê é muito óbvio. Aí eu falei, e por um momento a minha mente apagou, já, porque pra mim não dá pra viver sem o cadê, sabe? Aí eu, sim, como é que você fala lá dela? Onde está? Aí eu, Onde cara, está? não dá pra viver sem o cadê. Nossa, é verdade, né? Mas por É um verdade. momento a minha mente Cadê? falou, como é que vive sem o cadê? É, E ela fala, onde está? Aí eu, tá bom. Ah, então tá bom. Então, desculpa. verdade, né? Próxima É. pergunta. Cadê? Um monte de palavrinha assim. Mas, enfim. É isso. Aí eu gostava dos africanos. Porque, como que eu tava falando, era que pesou o ser estrangeiro. E aí, como eu falei... Por isso que eu era amigo dos gringos lá. Que era, tipo, os Era caras o que... mesmo sentimento. Eles falavam português também, mas eles... Tipo, ainda assim... Por exemplo, eu lembro no intervalo, eu ficava com a galera que eram os caras que... Tipo, eram os excluídos, assim, sabe? Sim. Eram os que... Tipo, eu lembro que uma vez... Você saiu de uma escola no Brasil em que você socializava, Socializava, aprendeu a socializar exato. pelo futebol, era chamado pelos caras mais velhos. Então, mas lá... É que eu sei que tá diferente e tal, mas é difícil me livrar desse sentimento de que
tinha muito filho da puta. Eu jogava bola e os caras queriam me ter ali, sabe? Então, quando eu tava jogando bem, eu sempre era bem quisto. Só que aí eu lembro que os caras estavam andando e aí zoava esse grupinho, sabe? Eu lembro que tinha esses... Era Moçambique? Moçambique, eu acho, que era a galera de Moçambique. Que era rodinha. Literalmente, pensa, filme americano, assim, rodinha, os caras de Moçambique ali, e aí passavam zoando, os malucos. E aí eu lembro várias vezes de um falar com o outro, assim, e os Moçambique, tudo, os caras enormes, assim, os portuguesinhos dando de dedo, assim, pra cima, sabe? E o cara, se ele quisesse, ele, dava uma só e enterrava o português, mas ele ficava com esse medo de ser deportado, Sim. porque provavelmente não tava tudo certo, os documentos, igual a Sim. gente. O pai sabe? devia dar uma pressão em casa. Que A aí, diretoria não ia ficar do lado deles, e aí, talvez. não ia com certeza. E aí eu lembro de indo pro futebol e os caras zoando e eu falando, que porra é essa? Tipo, eu ficava, que porra que tu tá fazendo, cara? Porque eu sempre fui mano, foda-se quem que tá ali. A gente é respeito mútuo geral aqui, sabe? Zoava pra caramba todo mundo, mas eu vi que não era zoeira. Eles não estavam fazendo zoeira. Zoar, a gente zoava pra caralho. Se xingava na zoeira e tal, mas estavam esculachando mesmo, assim, escaralhando os moleques. E aí eu comecei a, tipo, desgostar da galera do futebol. Sim. Daí tudo foi combando, assim, eu falei, pô, não quero ficar com esses caras aí e tal. Primeiro que parece tudo interesseiro num ponto, assim, que quando é na hora da bola, tá jogando você bem, joga quer bem, ser seu amigo e tal. E aí, eu lembro que eu comecei a parar de jogar meio que por isso e comecei a ficar com esses caras, assim, ficar junto com eles, falando, pô... E aí começou a sofrer essas monte de merda que eu falei, volta pra tua terra e tal. Isso daí rolava no momento que eu não tava jogando bola. Então, tipo, enquanto eu tô jogando bola, eu sou respeitado, eu sirvo, mas enquanto não. E aí eu comecei a ficar puto pra caralho, comecei a ficar só junto com esses moleques, assim. E aí eu peguei a raiva do português de Portugal, no caso, e tal. Eu percebi que o sotaque, assim, que me deixava... Hoje, como eu falei, já tem nada contra, já zerou, assim. Hoje já, tipo, já fiz muita terapia pra lidar com toda essa época e tal, mas o que eu gostava mesmo era esse sotaque do português africano. E aí, junto mesmo essa galera, eu lembro que eles tinham muito do hip hop, assim, tipo, uns clipezão de hip hop e tal, que também ajudou na influência de... Tipo, gostar do audiovisual. Na musical e no audiovisual. Porque eu lembro que eu sempre ficava, caralho, que da hora, assim, sabe? Como é que eles fizeram isso, assim? Tipo, como que faz um clipe e tal? Que doideira. E aí eu gostava de mostrar minha vida pra galera do Brasil. E aí, eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu voltei pro Brasil, meio que foi isso. Lá eu já fazia Você voltou sozinho pro Brasil? Eu voltei com a minha mãe. Igual eu fui, o meu pai foi antes e aí ficou também um tempo a mais. Tipo, a gente voltou antes. E lá eu fazia um curso, porque lá era o ensino médio era técnicos de multimídia, que se chamava, que é o normal, tipo, eu tinha basicamente assim, português, história da arte, física e todo o resto das matérias eram específicas, que era próprias técnicas de multimídia, que lá é multimédia, sistema de informação, coisa que Tipo eu Metec. aprendi, tipo, aprendia Excel, aprendia Photoshop, aprendia programa de animação, aprendia, tipo, então meio que nesse 1 ano que eu tive lá, eu estudei durante, eu acho que uns 7 meses e tal, e lá a escola é tipo americano, assim, que eu vou até a sala, tenho 1 hora e depois vou embora, fico 15 minutos ali no intervalo, vou pra outra sala. Então, Você escolhe sua grade. exato, assim. exatamente.